Boa tarde, eu me chamo Maxwell Willis Santos Souza, eu sou professor de língua francesa aqui nos cursos livres da Universidade Federal do Pará. A minha formação é em letras de língua francesa. Como eu venho da escola pública, então sim, existem várias lacunas no ensino. Quando eu entrei no curso, já lá em agronomia, eu senti dificuldade de como funcionava. Eram novos assuntos mais complexos, que exigiam muito mais do que aprender aquelas regras básicas de português no ensino médio para o Enem e também para escrever a redação. Então eu tive dificuldade com cálculos, né, em agronomia, por isso que eu desisti, e em língua portuguesa foi na hora de produção acadêmica. Quando eu me deparei para produzir artigos, textos mais elaborados, eu senti muita dificuldade. Tanto lá no Unifesp, né, em Marabá, em língua portuguesa, quanto aqui em letras de francês na UFPA, eu tive dificuldade. Mas eu tive uma professora em específico, Luísa, o nome dela, aqui no curso de letras de francês, que ela quebrou tudo isso em mim. De fato, ela ensinou de uma forma tão exemplar, tão leve, tão divertida, que com ela eu consegui elaborar meu pré-projeto de TCC. E eu lembro que foi muito fácil. Tipo, durante a disciplina, algo que eu já tinha muita dificuldade em outras disciplinas, onde a gente tinha que elaborar, mas com ela foi super tranquilo e ficou bem mais fluido. Mas quando chegou, finalmente, ao TCC, eu senti muita dificuldade. E para escrevê-lo, no entanto, que eu demorei muito para essa produção acadêmica, né, para essa produção acadêmica sair. E eu coloco realmente o trauma de que outros colegas, os veteranos, falavam: TCC é muito difícil, TCC é muito difícil. E aí eu fui acreditando, e quando chegou no momento de, enfim, fazê-lo, eu senti muita dificuldade. E eu acho que essa foi na faculdade, a parte mais difícil. Tirando, óbvio, o fato de vir de Santa Isabel para Belém todos os dias durante 4 anos. Então, mas dentro da faculdade, a minha dificuldade foi a produção acadêmica. Eu sou natural de Santa Isabel do Pará e eu fiz todos meus estudos, né, meus primeiros estudos, como ensino fundamental e médio, lá na rede pública. Desde essa época, eu já sabia que queria ser professor. Eu só não tinha clareza. No meu fundamental, eu sofria muito bullying, né? Eu sempre me entendi... Não que eu sempre tenha me entendido como homem gay, mas eu já me entendia como diferente. Eu sofria muito bullying na escola. E eu não tive o suporte dos meus professores. Eu lembro do momento exato que eu decidi que eu queria fazer diferente, foi quando eu sofri violência física de alguns garotos e eu fui pedir socorro na secretaria e a coordenadora pedagógica olhou para mim e disse também com uma voz dessa, e aquilo me marcou muito negativamente. Não consegui ir para a escola por alguns dias, mas também não tinha coragem de falar para meus pais o porquê. A partir daquele momento eu comecei a desenvolver essa vontade, essa ânsia de virar professor para fazer diferente, porque como a mim existiam vários e eu queria fazer diferente, então foi ali que eu escolhi. Depois que eu terminei o ensino médio, eu prestei o vestibular para língua portuguesa, que eu já pensava em querer ser professor de letras. Só que eu não consegui de primeira, mas eu passei na UFRA em agronomia, então assim, começa o meu percurso lá atrás. Primeiro eu entrei em agronomia, não deu certo, porque eu não sou das exatas, e eu tentei para língua portuguesa. Foi quando eu me mudei para a cidade de Marabá, também no estado do Pará, na Unifesp, cursei, mas eu sentia que faltava alguma coisa, e eu prestei vestibular para letras francesas aqui em Belém, então no momento que eu passei, eu vim embora, e realmente era o que eu queria, era a área onde eu me encontrava, de paixão de verdade, e assim eu fiquei. Então, eu considero boa, até porque o nosso laboratório aqui no curso de letras de francês, aqui na UFPA, são os cursos livres de língua estrangeira. Então, assim, no que diz respeito ao ensino de língua, a gente até considera um laboratório perfeito, né? As condições ideais, todo o material pedagógico necessário para a gente fazer uma aula bacana, uma aula interessante para os alunos. E também, no estágio obrigatório, a gente vai para a escola de aplicação, também na UFPA. E é quando a gente vai de fato para a sala de aula, né? A gente vai encontrar a pluralidade dos alunos e entender na prática o que de fato a gente viu na teoria. E aí quando eu pelo menos, né, falando da minha experiência, eu tive certa dificuldade porque nós encontramos
alunos diversos, e a escola, infelizmente, não nos prepara, e nem a nossa formação acadêmica, para a especificidade dos alunos. E foi onde eu mais encontrei dificuldade. Eu lembro de um aluno que ele tem autismo e ele sofria muito na sala de aula com barulho. Então a gente tinha que ter um trabalho a mais para controlar a sala, para ajudar esse aluno. Mas a gente não teve esse preparo nem da secretaria da escola e nem mesmo na faculdade. A gente faz uma disciplina de Libras para estar no currículo, mas a gente não avança nisso. Então eu acho que essa foi a dificuldade que a gente encontrou, assim, que infelizmente a gente não tem esse suporte. Então a gente sai da graduação, vai para a prática e a gente se depara com a realidade, e ela não é tão ideal assim quanto o laboratório que a universidade nos dá, né, em teoria. Bom, como eu sou professor de língua estrangeira, então meu público vai aprender a falar francês, né? No caso é francês. Então eu tenho duas situações que me deixam muito feliz ao lembrá-las, né? Recentemente eu preparei alguns alunos para prestar a certificação internacional, né, de francês, para se candidatar para uma bolsa na França. E esses alunos são de baixa renda. Então o meio que eles têm para conseguir esse intercâmbio era pela educação. Então eles se empenharam muito nas aulas, aprenderam, fizeram vaquinha para conseguir dinheiro para pagar a certificação, teve o auxílio de alguns outros professores também, e eles conseguiram. Então, para mim, isso é um sucesso, quando eu vejo meus alunos chegando lá, quando eu vejo meus alunos conseguindo, atingindo os objetivos deles. Isso me deixa muito feliz, foi isso que eu escolhi, eu estou muito satisfeito com isso. E uma outra situação, eu passei um ano, uma experiência no exterior, não no interior, no exterior, na Guiana Francesa, mas lá eu atuava como professor de português. Então a situação lá era um pouco mais complexa para quem é mulher e para quem é gay. E tinha um aluno que era a situação bem parecida. Ele ia prestar o programa Erasmus para ir para Portugal. E ele já estava no último ano do ensino médio. Eu era professor desse aluno. E era a forma que ele via para fugir realmente daquela realidade. Ele queria melhorar a realidade dele. Porque ele tinha medo do que poderia acontecer com ele se ele permanecesse. No bairro, principalmente, onde ele morava, que era muito perigoso. Eu trabalhava numa escola num bairro muito perigoso. Então, eu vi situações bem chocantes. Então, ele se empenhava muito nas aulas de português. Ele ficava até depois da aula, até porque lá é diferente, a gente não pode ter contato fora da escola com os alunos, então o contato que eu tinha com ele era no laboratório, na biblioteca e na sala de aula. Mas ele se empenhava, ele fazia atividades extras, ele me entregava. E ele conseguiu passar no programa Erasmus, atualmente ele estuda em Lisboa, e isso me deixa muito feliz, porque através do ensino, através de uma língua estrangeira, ele conseguiu atingir o objetivo dele. Então, eu acho que minha maior satisfação como professor é quando eu vejo meus alunos atingindo o objetivo deles, porque eu tive professores também que me ajudaram lá atrás, e até recentemente, então eu sou muito grato. Ainda muito desafiadora. Atualmente eu atuo na rede privada e na rede pública, então assim, são situações diferentes. Então eu ainda continuo achando desafiadora, mas bem mais prática. Até porque com o tempo a gente adquire experiência, a gente vai adotando estratégias, né, para melhorar, tipo, para ensinar um determinado conteúdo. E assim, a gente pensa que sempre vai ser aquela mesma forma de ensinar. Mas hoje com as novas tecnologias, por exemplo, a gente tem acesso e contato com professores do mundo inteiro, a gente sempre está aprendendo novas formas de ensinar. Então acaba hoje tendo mais êxito por isso, porque não tem só mais uma estratégia A e B. Hoje acaba ficando mais fácil com A, B, C, D para determinado público. Então, uma sala de aula ela é muito plural. Então vai ter alunos que a metodologia A vai super funcionar. Eu vou ensinar dessa forma, aquele aluno aprendeu com êxito, mas o colega não. Então eu tenho que ter uma outra abordagem em 50 minutos de aula para todo mundo sair e que tenha aprendido, né, aquele conteúdo em questão. Então eu acho que minha prática hoje, pela experiência, pelos novos conhecimentos, né, ela tá bem satisfatória, ela tá bem melhor do que no início, com certeza. Sim, várias. Até porque quando a gente
monta o nosso plano, a gente está só no plano das ideias, a gente está imaginando, criando as hipóteses de como vai funcionar, né? Uma das coisas, por exemplo, que eu inseri nas minhas aulas para números, para ensinar os números em francês, por exemplo, é usar o bingo. Mas isso foi um improviso, porque eu tinha planejado uma aula e quando eu vi na prática, quando eu vim para a sala de aula com os alunos e eu percebi que não estava rendendo, eu decidi estimular a competição entre eles. Então a gente, naquele primeiro momento, fez um bingo online e para eles aprenderem os números, então eu falava os números em francês, eles anotavam, então quem passava batido perdia. E eu acho que essa é o que eu lembro que funcionou mais, assim. Mas existem várias outras que sempre no plano nós programamos uma coisa, mas na prática a gente vê que não funciona, ou que funcionaria melhor de tal forma. Então, eu acho que foi isso, assim. Eu acho que eu tenho uma marca que eu já virou minha marca, fazer o bingo, mas o bingo do joguinho, da bolinha, e fazer os alunos disputarem entre si para aprender os números. E olha, tem dado muito certo. É difícil escolher uma, né? Já porque a profissão de professor ela já é muito desafiadora, né? Seja pelas condições de trabalho, seja pela remuneração do trabalho. Mas definitivamente trabalhar em lugares onde não chega a justiça social, nos lugares mais pobres. Eu tive experiência de trabalhar com escolas aqui no Brasil, né? Em Marabá, quando eu estagiei em Marabá. Eu acho que uma das situações mais desafiadoras é quando, por exemplo, o aluno pede para não assistir a aula porque ele queria ficar na fila da merenda. E, tipo, a gente, como professor, já sabia o porquê isso. Porque ele não tinha comida em casa e ele precisava comer. Então, isso é como você vai ensinar qualquer coisa. Sei lá, ensinar... Na época era língua portuguesa, né? Mas, trazendo para esse contexto, como é que você vai ensinar como dizer bonjour, ou bom dia, ou qualquer coisa, sendo que a necessidade mais urgente daquela criança é a fome, por exemplo, ou a violência em casa. Porque a gente acaba trabalhando em ambientes a escola sabe, a gente tem acesso a informações. E como lidar com isso? Quando o aluno chega para você e tio, eu preciso conversar, e fala uma situação que foge totalmente do seu controle, que é em casa. Então, isso é muito desafiador, porque você não é só professor, aquele que leciona, aquele que está transmitindo conhecimento. Você, muitas vezes, tem que ser psicólogo e você não sabe como lidar com essas situações. Então, eu acho que essa é a parte mais desafiadora em ser professor. Vivemos a pandemia, né? E com ela, nós fomos forçados a usar o computador para quase tudo, né? Então, nesse contexto da sala de aula, né, das aulas, a gente dava à distância, né? E assim eu continuo até hoje. Eu tenho alunos particulares, turmas online, e então não tem como não utilizar, né? Então já estou ali inserido nessas tecnologias. Mas, além disso, eu gosto muito de usar as mídias, né? As mídias sociais de hoje. Então eu uso vídeos, eu uso áudios, para passar para os alunos, né, para desenvolver melhor e até influenciar na discussão deles em sala, tipo, vou colocar esse vídeo, o que vocês entenderam, o que vocês acham, qual é a opinião de vocês, e a partir daquele documento a gente acabar desenvolvendo, né? A gente trabalhou isso, né, na graduação, o uso de tecnologias em sala de aula e o quanto isso nos traz bons resultados. Então elas fazem parte de todas as minhas aulas, seja por mídias ou mesmo materiais extras, como o bingo, como eu falei, o jogo do bingo. Às vezes eu trago outros jogos de carta pra gente jogar em sala, porque eu ainda acho que, independente da mídia que a gente utiliza, quando você acaba atiçando a disputa entre os alunos, eles acabam se divertindo mais, mas claro, de forma bem sadia. Sim, já pensei algumas vezes. Eu acho que pela dificuldade mesmo em ser professor, né? Porque, como eu já mencionei, é um trabalho que nos demanda muito, porque não é só o conteúdo, né? Às vezes a gente não consegue separar o suficiente, a gente acaba sendo psicólogo do aluno, a gente acaba exercendo outras funções além dessa em sala de aula e fora dela. Eu já pensei em desistir algumas vezes por isso. Já pensei em desistir algumas vezes em relação à remuneração.
Eu ainda acredito que, infelizmente, no nosso país, o ofício do professor é muito desvalorizado financeiramente. As condições de trabalho são muito complicadas no nosso estado, e eu nem vou tão longe para dizer o interior do estado, aqui na região mesmo de Belém. As escolas públicas, seja do município, seja estadual, situações precárias, tetos caindo, sabe? Botando a vida em risco não só dos professores, como dos alunos. Então, infelizmente, nesse contexto acaba sendo bem desestimulante pra gente. Então, já pensei sim em desistir. Mas logo em seguida, acabo lembrando do porquê eu escolhi essa profissão e por que eu estou onde eu estou. Difícil, hein? Primeiro, não desistam. Não desistam, continuem. Se vocês escolheram, se vocês tiveram esse chamado para a licenciatura, continuem. Apesar das adversidades, apesar das dificuldades, eu acho que o papel do professor, ele é fundamental na sociedade. Eu acho que sem professor não há sociedade. No seu conceito mais amplo, o professor, ele representa o que a gente tem de melhor. Vale a pena, sabe? Principalmente quando aquele aluno chega para você: professor, passei no vestibular, professor, eu consegui aquela bolsa. Isso faz todo o percurso ter valido a pena, porque não é fácil. Não é fácil. Saibam que não é fácil. Mas é muito gratificante. Te humaniza, você passa a ver o mundo de outras formas. Cada aluno é um universo. Então você vai aprender muito com eles, né? A gente tem a ideia de que o professor, ele vem para a sala de aula, ele é mediador do conhecimento, ele só ensina, mas a gente aprende muito com os alunos. A gente aprende muito na universidade, sim, ela nos prepara, ela nos dá a teoria, ela nos dá o laboratório ideal, sabe? Mas a vida real, a prática, ela ensina muito mais. Você aprende muito mais com ela. Porque a partir do momento que tu tens contato com o outro, você fica mais humano. E então, gente, continuem. Fico feliz pela escolha de vocês, não desistam. E é isso. Vocês vão gostar muito, vocês vão ficar muito felizes.